tarde. Hoje, mais uma vez, aqui com o nosso momento Modernizando Memórias, hoje com a presença de Zenilza Aksaski, moradora de Pinheiros desde 1969, correto? Sim. Seja bem-vinda e é um prazer recebê-la aqui conosco. Obrigada e eu quero cumprimentar a todos, né? Boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito lisonjeada de estar aqui, de poder contribuir com esse projeto, né? Que a gente, como professor, o objetivo realmente nosso é sempre estar contribuindo com alguma coisa. Então, eu agradeço muito por estar aqui, fico muito feliz por isso. Zenilza, conta para nós como era Pinheiros quando você chegou aqui e como começou a sua trajetória na área da educação. Então, nós viemos para Pinheiros em 1968, né? Aqui tinha muito pouca coisa, mas tinha o que a gente veio buscar aqui, né? Que foi educação, foi um colégio bom para a gente estudar, que a gente morava no interior, né? E a gente teve que vir para cá para estudar, porque o objetivo de mamãe era estudar a gente, né? Eu tenho 6 irmãs. Eu sou de uma família de 7 meninas e nós só temos um menino. E o objetivo maior de papai e mamãe era a gente poder estudar. Então, quando nós viemos para cá, em 69, estava praticamente se formando a Escola Nossa Senhora de Lourdes. E, inclusive, o diretor era até o padre Luiz Stone, né? E como eu era muito nova, a escola nem queria me aceitar, eu tive que fazer uma admissão com Dona Maria Hebe, para eles acreditarem na realidade, no meu potencial, para poder entrar muito nova, porque com 6 anos na época eu fui alfabetizada e naquela época só podia entrar na escola com 7 anos de idade. Então eu tinha 10 para entrar na quinta e só podia ter 11. Então aí eu tive que fazer uma prova, né, para ingressar na quinta série. Então o nosso objetivo maior de ter vindo para Pinheiro foi esse. Foi vir para estudar. Então eu fiz de quinta a oitava aqui, né, em Pinheiros. A Escola Nossa Senhora de Lourdes era ali onde é a igreja, né, onde era o colégio dos padres, chamados na época, né, porque quem dirigia era o padre Luiz e também as irmãs que davam aula e tal. E qual foi a pergunta mesmo que você me fez aí? Contar para nós como era Pinheiros quando a senhora chegou aqui. Sim, e Pinheiros, na realidade, não mudou muita coisa, né? São as mesmas escolas que nós temos aqui, o prédio Nossa Senhora de Lourdes, que era ali no fundo da igreja, mudou para essa avenida central aqui, Rua Eurico Rezende, até um pouco para cima lá da minha casa. E é isso, não mudou muita coisa. Claro que cresce, né, a questão de algumas casas, né, mas a política praticamente é a mesma, a educação praticamente é a mesma, né? Então eu percebo assim que foi evoluindo de acordo com o tempo, mas uma evolução normal, como acontece em todas as cidades, né? Cidade pequena, continua até hoje, então enfim, é isso. E relacionado à sua história de vida, de profissão, a senhora encontrou alguma dificuldade? Olha, eu sou uma pessoa que eu nunca fui muito de dar trela à dificuldade, eu nunca fui uma pessoa de valorizar a dificuldade, não. Eu sou aquela pessoa que pega o limão e faça limonada. Eu pego o problema e resolvo, né? E é claro que todo mundo encontra dificuldade na vida e umas mais que outras, umas valorizam mais, umas se vitimizam, né, por causa das dificuldades. Eu nunca fui assim. Porque, por exemplo, para a gente estudar, era trabalhoso estudar antigamente aqui em Pinheiros. Por quê? Aqui em Pinheiros não tinha faculdade, na NUC não tinha, São Mateus não tinha, Nova Venécia não tinha como nós temos hoje, né? E a gente tinha que ir em Colatina, que era o lugar mais perto para estudar. E era estrada de chão, né? E os ônibus ficavam atolados nas estradas, a gente tinha que pular no fundo do ônibus para o ônibus subir os morros. Então, assim, a gente enfrentou esse tipo de dificuldade, mas a gente acabou até fazendo festa com isso e todo mundo estudou. A nossa galera de colégio era muito boa, é tanto que nós temos hoje aí tantos doutores, juízes, promotores, todo mundo dessa mesma época, né?
de estudo que ia todo mundo de ônibus. Um período a prefeitura pagava o ônibus, no outro período era a gente que tinha que pagar, mas enfim, no final tudo deu certo, né? Eu percebo hoje que Pinheiros é uma cidade que todo mundo estuda muito. Eu, como dei aula na faculdade de 16 anos, eu ficava observando assim, os alunos que nós temos aqui em Pinheiros com os alunos de outras regiões, né? De Nanuque, de Itabaiana, de Mucurici, Ponto Belo, Montanha, Nova Venécia, Vila Pavão, Barra de São Francisco. Então, como eu trabalhei na faculdade de 2002 a 2016, eu consegui observar assim, esse comportamento de todos os alunos, né? E das pessoas. E eu observo que aqui em Pinheiros, na educação, nós temos um diferencial. O nosso aluno daqui, ele é, desde a nossa época, né, até hoje, é um aluno que estuda, é um aluno que busca, um aluno que não se importa com a dificuldade. Ele suprime, né, o que há de ruim e busca. Então, nosso aluno estuda muito. Nós temos os nossos alunos, e desde a gente, né, de quando nós começamos aqui, a gente aprendeu a estudar fazendo crítica daquilo que a gente estuda, né? Você não estuda para decorar uma disciplina, para fazer uma prova, né? Você estuda para criticar tudo, o sistema, a questão social, as condições de vida das pessoas. Então, e eu também sempre acreditei nisso, né? Além de participar de um grupo muito bom de estudo, a gente sempre participou de um grupo muito bom de estudo, Glória, Miralva Cardoso, Aguimar Sussai, Maria Helena, né, Baia, então a gente tinha Celina, Assis. Então, o nosso grupo de estudo era um grupo muito bom, né? E como a partir daí todo mundo depois passou a ser professor, também a dar aula, a gente foi produzindo pessoas também mais críticas, mais politizadas, né? Menos preconceituosas, né? Então a gente aprendeu tudo isso em conjunto com a galera muito boa de trabalho e de estudo. E nesse momento, essa trajetória, né? Teve algum momento marcante que ficou assim na sua memória? Olha, eu tenho tanta coisa guardada assim na minha memória, nos meus 42 anos de trabalho, sabe? Com os meus alunos, principalmente, e são N de situações, né? Por exemplo, eu já ajudei tanta gente na escola, Nossa Senhora de Luz. Eu comecei a trabalhar lá em 76, eu me formei lá em 75, eu comecei estudando lá em 69 e depois eu me formei o magistério e administração de empresas, né, em 75. Daí Hélio Sussai, que era o diretor na época, já me convidou para trabalhar lá. Depois, Denise me convidou para ir para o magistério. Eu tenho muito que agradecer tanto o Denise quanto o Hélio, que eles eram os diretores, era um depois o outro. Eu continuei trabalhando, fui convidada depois para o magistério. Enfim, depois na faculdade, fui para a Multivix. Mas nesse período, eu observava assim, muito o comportamento das pessoas, que é o que me lisonjeia hoje de ter sido professora e de me mostrar o tanto que eu gosto de ser professora. E o que me gratifica, por exemplo, eu tive alguns casos, né, que eu posso estar citando aqui, mas eu acho que eu posso citar dois. Uma vez, com as minhas aulas de literatura, um dos meus alunos, ele mudou de comportamento lendo Lima Barreto, e ele saiu do crime praticamente, que ele era de família de primos perigosos, né? Pinheiros é uma cidade muito violenta, todo mundo sabe disso. Isso foi em 2009, 2010, 2011, mais ou menos. E esse menino, geralmente eu gasto muito pouco tempo para mudar assim, esse comportamento, para melhorar o comportamento do aluno, né? Mas esse foi um dos meninos que me deu muito trabalho, que eu gastei 3 anos. Ele só conseguia fazer com que esse menino mudasse de comportamento no final do 3º ano. E nesse final, ele, estudando literatura, escolhendo um livro para ler, para apresentar aqueles trabalhos, né, que a gente fazia,
ele escolheu Lima Barreto e no dia que ele apresentou, ele falou: professora, a senhora me fez mudar de comportamento lendo Lima Barreto. Foi aí que ele contou toda a história dele, que o primo estava sendo caçado pela polícia, já tinha rodado para tudo quanto foi lugar escondido, às vezes escondido na casa dele, enfim. Então essa é uma história que eu sempre me lembro dela. Ou depois o rapaz melhorou de comportamento, ele foi estudar, ele fez curso da polícia, passou, foi para Vitória trabalhar, então mudou toda a trajetória desse menino. Ele pegou o microfone no dia do meu aniversário e expôs para todo mundo, né, que eu e Alex, né, Menezes, a gente conseguiu mudar o comportamento e tal. Então a gente tem muita coisa boa para contar. Uma outra situação, esse foi de violência, uma outra, tem dentre tantas que a gente tem para contar. Um aluno, ele era homossexual e todo dia ele me falava: professor, eu preciso falar com a senhora. Professor, ele era de São João do Sobrado. Professor, eu preciso falar com a senhora, eu preciso falar com a senhora. Eu falo: eu quero marcar com a senhora. Eu falei: vamos marcar, vamos lá em casa, ou aqui quando a gente sair e tal. Aí ele, sempre para marcar, eu acho que ele ficava meio envergonhado, não conseguia, né? Aí um dia eu estava no supermercado, eu não esqueço essas histórias assim de aluno, porque é muita coisa que me marcam, sabe? Aí ele trouxe um envelope enorme, branco, com a correspondência. Eu estava pronta demais, eu fui comprar um chiclete no supermercado para ir para a faculdade, para não enjoar no ônibus. E ele correndo, ele me viu entrando, que ele tinha saído da faculdade, da escola, né? Ele me viu entrando e me deu o envelope, falou assim: professora, leia e não conta para ninguém. Eu nem imaginava o que era. Quando eu li, um homossexual me pedindo ajuda, que ele estava com um problema e não estava conseguindo resolver, não sabia como contar para o pai, como contar para a mãe. E na época a Eugênia era minha coordenadora, e aí ele me pediu para não contar para ninguém nessa carta. Falei: mas eu tenho de procurar ajuda, né? Conversei com a Eugênia, a gente procurou psicólogo e tal, mas enfim, ajudamos esse menino. Hoje ele é homossexual, ele se relaciona com outra pessoa e está super bem hoje, trabalha também na educação e está super bem sucedido. Então assim, são histórias lindas que a gente tem para contar, né? Sem contar outras tantas de tanto sucesso. Por exemplo, eu tenho um aluno que por influência minha, ele tinha dúvida entre português e matemática quando ele começou a estudar comigo. Ele era apaixonado por matemática. Quando ele foi estudar comigo, que começou a entender o que era literatura, os depoimentos deles também são lindos. E ele gostou tanto que aí ele ficou já na dúvida, né? E esse aluno, ele chegou lá para estudar no IPE, no estudo de espacional, né, de São Paulo, que é o melhor que nós temos no Brasil. Pois ele foi para lá estudar, fazer curso superior, depois fez mestrado, depois fez doutorado. Enfim, então a gente tem assim N casos de coisas boas, né, para a gente contar, porque eu fiquei 42 anos na educação, né? Então assim, são muitas histórias de muita coisa boa, né, que a gente tem para contar, que se eu fosse continuar contando todos os casos bons que me agradam, que me fizeram feliz por isso, né, por poder ajudar, nós iríamos ficar aqui a tarde toda batendo papo. E teve alguma pessoa específica, né, que ficou assim do seu lado, que te ajudou, que contribuiu com a sua carreira? Olha, isso a gente sempre tem, né? A gente sempre tem, em primeiro lugar, mamãe, né? Mamãe e papai, que tiveram que mudar para trazer a gente para cá, para Pinheiros, para estudar e tal. E em segundo lugar, os meus professores. Nossa, mãe, Hélio e Denise foram assim, tipo os esteios nossos, né? Para a educação. Depois tem a Anália, Helena e Viane Brito, que hoje elas vieram de Vitória para trabalhar aqui em Pinheiros. Hoje ela está em Baixo Guandu, a gente conversa pelo Facebook, né? Ela e Eliane. Tudo que eu sei de didática hoje, eu devo a Eliane, essa professora, a Anália, né? Essa professora minha do magistério. E essa professora me ajudou tanto, e ela era tão boa, que quando eu estava fazendo a disciplina do mestrado e uma outra disciplina também no curso de linguística, no após que eu fiz em linguística, nós tivemos assim aula de didática do ensino superior. E eu ficava comparando: meu Deus, eu estou fazendo hoje didática do ensino superior, a professora é maravilhosa, mas eu sei tanta coisa que eu estou vendo aqui hoje, que eu vi lá atrás, em 1973.
que a minha professora me ensinou lá atrás. Então, assim, eu devo muito a Nália, tudo que eu soube de ela era rígida, sabe? Mas, assim, nós aprendemos muita coisa e tudo que eu soube de didática eu devo a Nália. E ela tem o maior orgulho disso, que eu já contei isso para ela. Então, assim, a gente tem Maria do Carmo Zandomênio, que ela é minha professora de filosofia e psicologia, também maravilhosa, hoje ela está em Vitória. E sem contar também os nossos colegas de sala, inclusive Maria Glória Fernandes, né, que ela já deu a entrevista, era uma das minhas colegas de sala de aula também. Nós éramos num grupo muito bom, a minha turma tinha 57 alunos, que eu era o último número, 57, porque eu sou Zenilza, ZZ, então sempre era a última da lista. Então esse grupo nosso também era muito bom, então a gente deve uma à outra, sabe? Depois todo mundo começou a trabalhar juntas e até hoje todo mundo muito junto, muito ligado. Por isso que eu te falei no começo da entrevista. A gente tinha esse potencial de buscar, de criticar, de querer, de estudar, sabe? A gente não brincava em serviço. A gente sempre gostou muito daquilo que a gente fazia. Você contribuiu, né, para a educação de muitas pessoas, para a formação de muitas pessoas. Você fala que as sementes plantadas deram bons frutos? Muitos, muitos. Isso eu tenho maior orgulho de falar, entendeu? Isso me lisonjeia demais. Nós temos alunos praticamente no estado inteiro, aluno de concurso público, né? Que preencheram as vagas tanto em Vitória, Linhares, Pinheiro, Mucurici, Boa Esperança, Nova Venécia, São Mateus, principalmente na área da justiça. Nós temos alunos por aí afora, tudo, né? Nós temos juízes, promotores, dentistas, médicos, todo tipo, na medicina nós temos nossos alunos daqui, sem contar os próprios profissionais que nós temos aqui dentro de Pinheiros também, que passaram pelas nossas mãos, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de ensinar, acho que eu nasci mesmo para ser professora, e eu sempre gostei de tratar o ser humano como gente mesmo, apesar de eu ter sido uma professora que gostava da regra, do conteúdo, da forma, né, de ensinar, do conhecimento, mas por outro lado, eu sempre gostei também de ver o aluno, o ser humano, como gente, como sujeito, sabe? Com sujeito, com quem você fala, de quem você fala, olhando para ele. Então, sempre buscando a questão dele primeiro, se realize primeiro, se conheça primeiro, né? Para depois você adquirir outro tipo de conhecimento, lidar com outras pessoas. Então, eu sempre gostei desse tipo de educação, sempre gostei de lidar com gente, sempre gostei onde tivesse gente. Sabe? Hoje, esses dias eu estava discutindo aí com a minha irmã e falei, Zil, se alguém me perguntasse hoje, assim, de tudo que eu mais gosto na vida, estar naquele campo da universidade, estar naquele pátio de escola é uma das 3 coisas que eu sempre gostei muito de fazer. Já me aposentei também na faculdade em 2016, mas isso me encanta, sempre me encantou, entendeu? Aquele pátio de faculdade, aquele pátio de escola, aquela correção de redação, sabe? Aquele mundo de aluno em época de vestibular. Então isso sempre eu gostei muito e isso é gratificante. A semente foi plantada, eu tenho excelentes professores que passaram pelas nossas mãos. Eu falo nossas porque a gente trabalhava no grupo, né, de professor, não era eu sozinha. E a gente tinha um jeito muito interessante de trabalhar, né, com o outro, como ser humano, como gente, como sujeito da situação. E é isso, eu só tenho que agradecer hoje pela profissão que eu exerci em 42 anos. Eu acho que eu contribuí muito e com muita gente. E em todos os sentidos, até mesmo na questão religiosa. Porque eu lembro que quando eu me separei, eu estava assim, uma tristeza brava, sabe? Aquilo, nossa senhora. Aí chegou o final do ano, tinha que dar uma lembrancinha para aquele pessoal de terceiro ano na época. E eu lembro, eu estava tão fragilizada que eu lancei mão da religião para ajudar também os meus alunos, porque eu acho que o que serve para você serve para o outro, né? Aí eu me lembro que eu comprei um tercinho
escrevi um bilhetinho, inclusive a oração também de como rezar o texto, botei aqui no envelope, acho que eu botei alguma lembrancinha ou alguma outra coisa assim, e dei para os meus alunos. Discutimos e tal, fizemos aquele encerramentozinho de final de ano e tal. Muito tempo depois, uma aluna minha, que hoje ela é professora, ela, logo em seguida, né, um tempo depois, ela falou assim: Zenilza, eu nunca sabia que você era tão religiosa. Eu nunca imaginava que você pudesse dar pra gente um terço. Então eu fico pensando assim, como as pequenas coisas que a gente, como professora, vai induzindo o aluno a aprender, não é? Induzindo o aluno a mudar de comportamento. Então por isso que eu te falo, a gente tem que trabalhar mesmo com o eu da pessoa. E eu sempre fui uma profissional que gostei de trabalhar com o bom, com o belo, com o verdadeiro. Todo mundo tem alguma coisa boa dentro de si. E os nossos alunos, né, por mais assim, dificuldade que ele tivesse, ele tinha alguma coisa boa dentro dele para doar, né, num grupo. Eu lembro que eu tinha aluno da faculdade que falava assim: professora, a senhora é a professora mais carrasca que nós temos aqui na faculdade. Mas a senhora é a professora mais humana que nós temos aqui. Ela falava: se a senhora sair, a senhora é o esteio. Se a senhora sair, a faculdade cai. O curso de letras que eu trabalhava, né? Mas a senhora é mais humana, a senhora enxerga o potencial do aluno, a senhora observa quem é o aluno, sabe quem é o aluno, para guiar, né? Para conduzir o aluno a uma situação melhor. Então eu só tenho também que agradecer por tudo isso. Zenilza, você tem algum conselho para dar para quem gostaria de ingressar na área da educação? Olha, conselho, a gente tem aquele velho ditado, né? Conselho, se for bom, a gente não dá, né? Mas eu tenho muita gente que se baseou no nosso trabalho para ser professor. Muita gente, tanto aqui no nosso magistério quanto lá na faculdade, que falava assim: Zenilza, eu fiz o curso de letras por sua causa. Então, o conselho que eu tenho para dar para esse pessoal que quer ingressar no magistério, né, que quer ser um bom profissional, eu acho que ele tem que, primeira coisa, é tratar o outro como ser humano, porque ninguém é melhor do que ninguém. É ajudar o ser humano a se conhecer, saber quem ele é, porque eu acho que a maior ajuda que a gente pode dar no magistério é isso, é ajudar a pessoa a se conhecer, saber quem ele é, de onde ele veio, o que ele gosta de fazer, né? Para ele crescer junto, porque há uma troca aí entre professor e aluno que a gente aprende muito. Não pensa que é só o aluno que aprende com a gente, isso não é verdade. A gente aprende muito com os alunos, muito. Então, o conselho que eu dou é esse: tratar a pessoa como sujeito da situação, ajudar, né? Mostrar a questão do que eu te falei agora mesmo, mostrar que há o belo, há o verdadeiro, né? Há o real em cada um de nós, que a gente pode explorar e aproveitar isso, né? E é esse o conselho que eu dou para... Conselho não, né? É uma fala, porque conselho, se fosse bom mesmo, a gente não precisava nem de pedir, né? Conselho para ninguém, né? Zenilza, muito obrigada pela participação do nosso projeto. Foi um imenso prazer entrevistar a senhora. Eu que agradeço, e só para fechar também, né? Quero agradecer pelo convite, apesar de eu ser extremamente tímida, né? Diante de câmera, eu nunca sei fazer isso. Mas eu quero dizer uma frase que eu li essa semana do Barack Obama, que ele fala que nós temos tantos dispositivos modernos hoje, né? Nós temos o Wi-Fi, tanta coisa moderna, mas nada se compara com um bom professor na sala de aula. Nada. Eu acredito na educação, eu acredito no professor e eu acredito no ser humano. E eu acho que a gente pode mudar, sim, muita coisa, podemos mudar o mundo, né, mudar de comportamento. Então eu achei bem interessante essa fala dele e lembrei agora e estou te dizendo, mas eu gostaria muito de agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês também.